Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito de um recurso bem interessante da língua inglesa, os chamados discourse markers. O que são os discourse markers? Os discourse markers, ou link words, ou palavras de ligação, os marcadores de discurso ou palavras de ligação, nada mais são do que palavrinhas que servem para conectar, fazer a ligação das ideias ao nos comunicarmos, tanto na escrita como na fala. Então, eu costumo dizer que os discourse marks são como pequenas colinhas, cola de colar um objeto no outro. Então, como assim? Eu tenho uma ideia e eu colo, boto a colinha lá e conecto e colo, boto outra ideia para poder dar fluidez na minha fala, na minha comunicação, nas minhas ideias, no que eu queira expressar. Então, vamos ver aqui na prática um exemplo para vocês entenderem melhor. Temos aqui nesse exemplo a Mônica e o Cebolinha. Todos nós sabemos que eles são amigos. Então, eu posso expressar essa ideia de amizade deles de várias formas. E algumas delas são essas aqui, as mais simples. Só para deixar também claro que Mônica, no inglês, ele perde o acento circunflexo, a palavra. Então fica Mônica sem o acento circunflexo. E Cebolinha, a versão do nome Cebolinha em inglês, eles adaptaram para Jimmy Five. Não quer dizer que Jimmy Five, pessoal, quer dizer Cebolinha, não, a tradução, isso é uma adaptação, ok? Five faz referência aos 5 cabelinhos que ele tem. Mas enfim, vamos aqui para nosso conteúdo. Monica is Jimmy Five's friend. Monica is Jimmy Five's friend. A Mônica é amiga do Cebolinha. Perfeito, a ideia está completa, todo mundo entende se falar dessa forma. Também se eu falar assim, Jimmy Five is Monica's friend. O Cebolinha é amigo da Mônica. Outra ideia completíssima. Eu tenho 2 ideias completas que eu falei separadamente. No entanto, se eu quiser juntar as 2 ideias, é aí onde entra o uso do discurso marks, para eu poder dar fluidez na minha fala. Então eu vou aqui juntar essas 2 ideias que se somam, porque tem um significado parecido, de amizade aqui. Então eu posso resumir a ideia dessa forma. Monica and Jimmy Five are friends. Mônica e esse and nada mais é do que o nosso ezinho sem um acento, nosso ezinho com som de i, quando ele é conjunção, dando ideia de adição. Então, Monica and Jimmy Five are friends. Mônica e Cebolinha são amigos. Ok? Então, vamos ver aqui uma panorâmica melhor sobre os discursos marks. Temos aqui uma tabelinha, com alguns dos discursos marks mais comuns. Não quer dizer que só tem esses os mais comuns, só são alguns. Então, se você olhar aqui na primeira coluna, temos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, em todas as colunas, temos aqui algumas nomenclaturas, que são as ideias que cada grupo de discurso mark desse pode passar na fala, na hora de se expressar. Então eu tenho aqui alguns que se eu quiser usar, vão me dar a ideia de adding, de adição. São os and, also, as well as, moreover, to, furthermore, additionally. Eu não vou traduzir aqui todos ao pé da letra, porque lá no final nós iremos ver uma tabela com alguns discurso markers e com as traduções, vocês vão poder fazer o uso deles para ajudarem vocês nas atividades. Então, mas de maneira geral, os que dão a ideia de adição, são o nosso e, também, como também, e aí vai. Já tem uns que dão a ideia de sequenciamento, sequence. São os first, first, second, third, finally, next, meanwhile, after, then, subsequently. Então, primeiro, segundo, finalmente, o próximo,
o depois, então, né? Então vamos ver a terceira coluna, que dá a ideia de illustrating, que dá a ideia de exemplificação, de ilustrar o que foi dito anteriormente, você quer pontuar melhor, exemplificar. Então tem for example, such as, for instance, in the case of, as revealed by, illustrate by, né? Então, ilustrado por, no caso de, por exemplo, tais como, e aí vai. Já nessa outra última coluna de cima, são os também muito usados aqui, os de causa e efeito, né? O because, so, therefore, thus, consequently, hence. Então tem aí o porquê, por causa, então, portanto, assim, consequentemente, aí vai. Temos aqui nessa coluna aqui os que dão a ideia de comparing, que dá a ideia de comparar, né, algo que foi dito anteriormente com o que vai ser dito depois. Então, ó, tem o similarly, né, similarmente, likewise, igual a você, igualmente, né, as with, like, equally, in the same way, e aí vai. Temos aqui esse dessa coluna aqui laranjinha, os qualifying, né, que dão a ideia muitas vezes de restrição, às vezes até a ideia de adversidade com o que foi dito anteriormente, né? Então tem o but, né, mais, porém, todavia, entretanto, contudo, tem o however, contudo, although, embora, unless, except, apart from, as long as, if, e aí vai, né? Nessa outra coluna aqui são os que dão a ideia de contrasting, ideia de contraste. Então temos whereas, instead of, alternatively, otherwise, unlike, on the other hand, conversely, ou seja, né, de outra por outro lado, alternativamente, né, enquanto isso, enquanto, ao invés de, além de, né. E por último aqui, nessa última coluna aqui verdezinha, tem os que dão a ideia de emphasizing, de ênfase, né? Above all, né? Sobretudo, in particular, em particular, e aí vai. Especially, significantly, indeed, na verdade, né? Notably. Bom, vamos aqui ver outros exemplos com ideias variadas aí para vocês entenderem melhor, ficar mais claro para vocês. Nesse exemplo aqui, temos uma turminha, né, de jovens que eles estão olhando para a gente e dizendo assim, estão apresentando um ambiente de estudo deles, né? Então eles falam assim: We study physics here. Nós estudamos física aqui. Eles estão mostrando onde eles estudam física. Aí nesse outro momento eles estão mostrando onde eles estudam chemistry, química. Então eles falam assim: We study chemistry in the laboratory. Nós estudamos química no laboratório. Eu posso pegar essas duas ideias e juntá-las, né? Vou fazer novamente o uso do and aqui, dando ideia de adição. Então, vamos aqui, ó. We study physics here and chemistry in the laboratory. Nós estudamos física aqui e química no laboratório. Peguei as duas ideias e juntei. Dei fluidez na comunicação. Vamos ver aqui outros exemplos com ideias diferentes. Aqui as crianças estão, né, os jovens estão brincando ao ar livre, né, lá de fora de casa, né? Então tem aqui uma ideia completa, ó. They aren't studying, né? Eles não estão estudando. Beleza, eu poderia parar a ideia por aqui, né? Dá para entender. Não estão estudando, eles estão brincando, né? Pelo que a gente vê na imagem. Nessa outra ideia aqui tem assim: There is no homework today. Não tem nenhum dever de casa, nenhuma tarefinha de casa hoje. Então, é por isso que eles estão provavelmente estudando. Eu posso pegar e juntar essas ideias se eu quiser me expressar dessa forma, se eu quiser me justificar mais, se eu quiser dar mais detalhe na minha conversa. Então, eu poderia fazer o uso aqui do because, né, que é o porquê, ou por causa de, né, nosso porquê respondendo, dando a ideia de causa e efeito. Então, they aren't studying because there's no homework today. Eles não estão estudando porque não há trabalho de casa hoje. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplozinho. Temos aqui em duas imagens, uma com chuva e outra com sol. Então, é uma ideia de contraste.
Então eu tenho aqui um pensamento completo. It's raining here. Está chovendo aqui. Né? Já aqui tem outro pensamento completo. It's sunny here. Está ensolarado, está com sol aqui. Beleza, os dois pensamentos estão completos. Eu poderia parar a conversa aqui. Mas eu também poderia expressar, em vez de falar os dois separados, eu poderia dar uma fluidez dos dois pensamentos, nas duas sentenças, usando whereas, que dá a ideia de contraste. Né? It's raining here, whereas it is sunny there. Está chovendo aqui, enquanto está ensolarado lá. Né? Note que propositalmente eu coloquei it's e aqui it is. Só para mostrar a vocês que não interessa como eu queira falar. Tanto faz eu falar da forma contraída como da forma completa, cheia. Né? Normalmente, na fala, se usa a forma contraída. Não quer dizer que eu tenho que usar só a forma contraída. Então, fica aí a dica, tá bom? Só relembrando isso aí. Vamos ver mais exemplos com outras ideias. Aqui eu tenho uma ideia, uma explicação. First, né, primeiro, put the potatoes in boiling water. Né? Coloca as batatas na água fervendo. Then, então, né, slice the tomatoes, né, ou tomatoes, tanto faz. Então, corte os tomates. Next, por seguinte, né, próximo, né, take an onion, pegue uma cebola. Então, aqui está dando ideia de sequência, né, aqui eu usei 3 discurso marker nessa comunicação. Tá bom? Então, pessoal, vamos só para enfatizar aqui, ó. Bem aqui no final tem uma tabelinha com mais discurso markers, alguns que já vimos e outros. Se você observar, tem aqui as ideias, né, a relação que eles dão, né, as ideias que eles passam, quando você quiser usá-los. E aqui temos as traduções, né, temos os numerais, cardinais, ordinais, né, temos eles em forma de advérbios e aí vai, tá bom? Vocês podem fazer aí o uso, bater um print aí, né, no celular de vocês ou no computador e fazer uso deles quando quiser resolver as atividades. Note aqui, ó, eu tenho aqui ideias de enumeração, de sequência, como vimos no exemplo anterior, né? De adição, como vimos em 2 exemplos, temos aqui alguns. Ó, né? Note que eu tenho várias maneiras, às vezes, de falar a mesma ideia. Ó. Bem aqui, ó, besides, além disso. Furthermore, também quer dizer, pode ser além disso. In condition, moreover, tudo é a mesma coisa, depende de como você quer falar. Ok? As well as, eu posso entender como bem como, assim como. E aí vai, ó, both and, tanto quanto, likewise ou also, quer dizer também, do mesmo modo. Eu uso muito isso aqui quando o pessoal me dá boa noite e tal. No WhatsApp eu falo likewise, né? Igualmente. Né? Bom, aí tem mais aqui, ó, ideias de exemplificação, né? For example, for instance, namely, né? Such as. Então, note que alguns têm o mesmo significado, apenas uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Ideias de contraste, né? O but, mas, porém, todavia, tanto contudo, however, yet, still, né? Nevertheless. Aí tem uns que são mais posh, né? São mais formais, né? São mais rebuscados. Né? Eu tenho várias maneiras de me comunicar. Eu posso me comunicar de maneira mais rica, usando recursos mais avançados da língua, como recursos mais simples, mais básicos. Né? Depende com quem eu estou falando, depende do meu nível de estudo, depende do meu nível de leitura. Né? E aí vai. Com um amigo, não há necessidade de estar toda hora falando com um amigo de maneira bem posh, de maneira bem formal. Não, então, né? Já com um chefe, já atrás numa entrevista de emprego, eu preciso ir atrás de recursos que eu possa me comunicar de maneira mais formal. Bom, pessoal, é isso. Tá aí a dica e façam aí a atividadezinha do link que foi disponibilizado para vocês sobre esse assunto, tá bom? Até uma próxima, pessoal.